Já estudamos as 6 igrejas, neste período, nestes 7 períodos que o Senhor dividiu, estudamos a mensagem, a carta a cada uma destas igrejas, e a última mensagem que estudamos, se recordam, foi sobre a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia. Foi as últimas 2 igrejas que estudamos. Uma pequena revisão, só para nos contextualizarmos. Sardes, aquela igreja que começou com Martinho Lutero, quando ele realmente colocou as 95 teses de justificação pela fé, começou a igreja de Sardes, foi a igreja da Reforma, que nós esperaríamos que fosse uma igreja que desse realmente um grande avanço ao cristianismo. Sabemos que teve alguns problemas, não tanto como nós gostaríamos, mas foi uma igreja importante. E depois, em 1798, houve o fim da supremacia papal com a prisão do Papa Pio, o Papa Pio VI, que foi a mando de Napoleão. Um dos seus generais foi lá buscar o Papa e o prendeu, e temos aqui o fim da supremacia papal. E sabemos que com esta prisão do Papa houve uma igreja, a igreja de Filadélfia, a última igreja que estudamos, foi uma igreja extraordinária. Houve uma porta que se abriu, deixou de haver o regime da igreja católica a dominar, como dominava, continuou, mas não da forma como dominava, e foi possível começar a evangelizar, a distribuir Bíblias, vários pioneiros foram para diversas áreas. Foi realmente uma porta que se abriu neste período, no período da igreja de Filadélfia. E houve também uma porta que se abriu no céu. Não foi só a porta da oportunidade que se abriu na terra, mas a porta que se abriu no céu, e como nós estudamos, que foi a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. Esta porta que se abriu no céu para o Senhor iniciar um novo processo na fase, que é a fase do julgamento. E por isso agora a igreja de Laodiceia, a igreja a seguir, Laodiceia quer dizer o povo julga, ou o povo julgado. Exatamente, vamos passar para este período de Laodiceia. Lembramos também que neste período desta igreja de Filadélfia foi quando surgiu a igreja adventista, foi quando surgiu o movimento adventista, que teve aquela grande tensão em 1844, porque esperavam que Jesus viesse, não perceberam que o santuário a ser purificado era do céu e não esta terra, e portanto houve um grande desapontamento, mas que depois resultou num grande desenvolvimento a seguir e no surgimento da igreja adventista. A igreja de Laodiceia vai então de 1844 até à segunda vinda de Jesus, e nós estamos aqui. E esta é a 7ª igreja. Quantos períodos Deus dividiu? 7. Isso quer dizer que não há mais nenhuma igreja. Isso quer dizer que esta é a última igreja, o último período que o Senhor dividiu na história. Estamos a viver o último período, a última igreja. Não vai haver uma 8ª igreja, não vai haver um 8º período, não vai haver outra igreja. É esta a igreja. Esta é a última igreja que nós vamos estudar, e é nesta igreja em que nós nos inserimos. Em 2006, estamos hoje no período de Laodiceia. Dizer-vos que, para início de conversa, em Éfeso, o Senhor diz: arrepende-se, não venha a ti. Em Esmirna, ser fiel até à morte e dar-te a coroa. Em Pérgamo, arrepende-se, não venha a ti. Tiatira, conservai o que tens até que eu venha. Se não vigiares, virei como ladrão. Em Filadélfia, eis que venho sem demora. E o que é que diz em Filadélfia? Eis que estou à porta do bar. Não sei se veem a diferença. Em Laodiceia, desculpem. Não sei se veem a diferença. Em todas as igrejas, atenção, que eu venho, que eu estou a chegar. Agora chega a Laodiceia e diz: eis que estou à porta. Já chegou. Já cá está. Veem a diferença da progressão das igrejas? Realmente esta é a mensagem de hoje. A mensagem para hoje é a mensagem da igreja de Laodiceia. Por isso, meus irmãos, se todas estas mensagens que nós já estudamos às várias igrejas, nós já encontramos coisas em paralelo com a nossa vida, coisas que já mexeram com a nossa vida, coisas que já são lição para nós, deixem-me dizer-vos que hoje não vão precisar de ver o que é que se aplica e o que é que não se aplica. Porquê? Porque esta é a mensagem para a nossa igreja. Esta mensagem da igreja de Laodiceia é escrita, é ditada de Jesus para o apóstolo João, em que ele escreve a mensagem para nós. Portanto, aplica-se a quem? A nós. Não precisam de encontrar, será que se aplica ou não se aplica? Não sou eu que digo. Não sou eu que vou dizer que esta mensagem se aplica. É o próprio Jesus que diz: esta é a mensagem para o teu tempo. Esta é a mensagem para a tua igreja, para a igreja de Laodiceia. Por isso esta mensagem, esta manhã, é muito solene. E tem aplicação direta em cada um de nós. Não sou eu que o digo. É o Senhor. Muito bem. Voltamos aqui ao nosso mapa das igrejas, que já nos é conhecido. Temos aqui a rota comercial para a qual foi enviada as cartas às 7 igrejas, nesta sequência. Já estudamos todas estas igrejas, chegamos à igreja de Laodiceia, a última igreja a estudar, é esta igreja que vamos estudar esta manhã. Dizer-vos que as ruínas de Laodiceia, se vocês olharem para aqui,
e se lembrarem um bocadinho das outras ruínas, talvez dirão que estas são as ruínas mais bonitas de todas as igrejas, todos os locais que nós já estudamos. São realmente muito mármore, são ruínas bonitas comparadas com as outras que já vimos, porque realmente Laodiceia era uma cidade muito rica. Neste momento serve também para pasto das ovelhas, não está inserida em nenhuma cidade ali dentro, como em outras igrejas que nós estudamos, em que as ruínas ficaram e a cidade desenvolveu-se à volta. Aqui parece que está só as ruínas, mas talvez se forem visitar as igrejas, alguma vez forem à Turquia visitar as igrejas, não deixem de visitar a igreja, visitar as localidades onde estavam inseridas estas igrejas, não deixem de visitar Laodiceia porque parece ser bem bonita. Dar-vos também um exemplo, em Laodiceia havia 2 anfiteatros. Era também um dos ex-libris de Laodiceia. Tem aqui 2 anfiteatros que havia em Laodiceia, ainda as ruínas de um, este ainda mais destruído, e tem aqui a maquete de como seria estes 2 anfiteatros. Que era algo que eles gostavam muito, tinham ali encontros, falavam de teatro e tinham encontros políticos e dissertavam algumas coisas. Estes anfiteatros serviam para cerca de 30 mil pessoas. 30, 40, 50 mil pessoas. Parece um estádio de futebol, não é muito semelhante. Depois temos aqui as ruínas do hipódromo, praticamente não se percebe, mas era isto que aqui estava, era um hipódromo onde havia corridas de cavalo, mais um ex-libris da cidade, mais um orgulho da cidade de Laodiceia. Laodiceia realmente era uma cidade muito rica, como nós podemos ver pelas ruínas, como podemos ver por estas 3 construções que vos apresentei. Laodiceia era, na verdade, o maior centro bancário da Ásia Menor. Para dar-vos um exemplo, houve um terremoto no ano 62 depois de Cristo e o imperador romano veio às várias cidades que foram atingidas pelo terremoto e veio oferecer dinheiro para a reconstrução daquela cidade, veio ver as necessidades e reconstruir dinheiro. E eles disseram, nós não precisamos de ajuda, nós reconstruímos tudo sozinhos. Uma atitude um bocadinho orgulhosa, mas na verdade eles eram muito ricos. Se comparar este senhor, por exemplo, Polene, um dos habitantes da cidade, só ele tinha moedas próprias e só ele financiou a construção do anfiteatro. Um anfiteatro de 30 mil pessoas, o próprio financiou. Na verdade, eles eram muito ricos. E, claro que quando eles foram oferecer ajuda e não aceitaram, isto começou a tornar-se piada. E havia a piada, tu és tão orgulhoso como os de Laodiceia, não é? Não aceitaram ajuda. Acham que são muito ricos. Na verdade, eles eram ricos, mas tornou-se piada e, portanto, era comum esta piada da recusa, do orgulho de Laodiceia. Relativamente às águas de Laodiceia, como se lembram, estamos a estudar algumas características da cidade que servem para entendermos a carta que o Senhor escreve a essa cidade, a essa igreja. O leito freático de Laodiceia era contaminado por vulcões que havia ali à volta e, portanto, a água era rica em enxofre e em sal. Ou seja, não era uma água própria para beber. Era a água do leito freático de Laodiceia, a água que podíamos escolher em Laodiceia, não era potável. Tem aqui, por exemplo, um exemplo destas águas, que criam estas estruturas brancas. Tem, por exemplo, aqui este cano, é difícil ver na imagem, mas no fundo do cano está branco, por causa exatamente do sal, do enxofre que passava ali nestas águas de Laodiceia. Eram águas que não eram potáveis, mas eles usavam a água como elemento decorativo. Esta é uma maquete de uma casa da igreja uma casa da cidade de Laodiceia, e tem aqui uma fontezinha. A água não era própria para consumo, mas servia para adorno, como elemento decorativo. Então, como é que eles faziam para terem água potável? A água tinha que vir através de aquedutos. Passava através de aquedutos para chegar até à cidade. E passava onde? Passava no meio do deserto. Portanto, a água chegava à Laodiceia quente, por causa do calor do deserto. A água chegava morna, digamos assim. Mais uma característica importante para o estudo que fazemos a seguir. Relativamente à oftalmologia, dizer-vos se queriam estudar a oftalmologia na altura, se vivessem naquela altura e quisessem estudar a oftalmologia, era aqui que deviam ir. Laodiceia tinha o melhor e maior centro de oftalmologia do mundo. Eles têm esta água que não era boa para beber, era boa para fazer colírios e para fazer pomadas para o tratamento dos olhos. Tem aqui, por exemplo, conseguem ver este homem a tratar aqui dos olhos deste senhor. Aqui foi encontrado umas escavações neste pote, onde eram colocados colírios para o tratamento dos olhos. Esta escavação foi feita em Inglaterra. Foi descoberta esta caixinha com uma pomada, que ainda tem os dedos da última pessoa que usou. Mas a proveniência deste creme foi em Laodiceia, a melhor escola de oftalmologia, o melhor centro de oftalmologia do mundo, a proveniência é de Laodiceia, esta caixinha que foi encontrada em Inglaterra. Portanto, exportava inclusive os seus medicamentos para o resto do mundo. Também, Laodiceia era conhecida como a capital da moda. Eles tinham um centro de exploração têxtil
muito grande, tinham tecidos únicos, um dos exemplos era o tecido de cabra preta, que era algo único ali nas redondezas, e tinham alguns vestidos, como estes que aqui estão, que para a época penso que não estava nada mal, não é? Mas alguns até davam para aplicar hoje em dia. Tem alguns vestidos, portanto, são alguns exemplos daqueles vestidos que podem encontrar na alta moda da cidade de Laodiceia. Relativamente à igreja de Laodiceia, deixem-me dizer-vos que esta é a única carta onde não encontramos elogio. Em todas as outras cartas encontramos elogios. Em duas das outras cartas não encontramos repreensão. Nesta carta não encontramos elogio. Não há nenhum elogio à igreja de Laodiceia. E por isso eu dizia-vos, preferia não apresentar esta mensagem, porque parece que não há nenhum elogio do Senhor para a igreja de Laodiceia. Era uma igreja morna e não tinha consciência disso. Era uma igreja que vivia na mornidão, e esta manhã o âmago, ou o ponto central vai ser entendermos o que é a mornidão. Eles era uma igreja morna, viviam na mornidão sem ter consciência disso. Estavam mais interessados num aspecto exterior, numa cidade riquíssima, tinham todas aquelas vestes, tinham a maior escola de oftalmologia, tinham muitos motivos de orgulho, e portanto eles eram muito orgulhosos demais para viver uma espiritualidade genuína. O seu orgulho os impedia. E não tinham qualquer preocupação missionária. Não encontramos em Laodiceia, nos membros da igreja de Laodiceia, preocupação missionária, de apresentar o Senhor àquela cidade, apresentar o Senhor à volta. Portanto, estas é as características da igreja para a qual João escreveu, a igreja do templo, que João escreveu, que sabemos que Deus transportou e que faz de tipo a igreja que nós temos agora. Ou seja, as características desta igreja são as características da nossa igreja de hoje. Foi assim que o Senhor entendeu, foi assim que o Senhor escolheu. E vamos ter que entender isto. Como habitualmente vamos ouvir a narração da carta completa, dos versículos completos da carta à igreja de Laodiceia. Prestem atenção. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um texto que todo é bastante conhecido, é apresentado algumas vezes, e penso que conhecem os versículos. Vamos ter agora que os desencriptar, não é? Como costumamos dizer nesta sequência de estudos do Apocalipse, vamos desencriptar e vamos entender o que está lá escrito e o que quer dizer. Começando então, Laodiceia, uma igreja sem a vaidade. É o título daqueles, da minha Bíblia, não sei se na vossa é assim também, e diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém. Já sabemos que a forma como o Senhor se apresenta às várias igrejas é diferente. Ele apresenta as suas características de uma forma diferente a cada igreja. E as características que ele apresenta são aquelas que ele entende que têm uma mensagem direta para aquela igreja. A igreja de Laodiceia ele apresenta-se como o Amém. E precisamos entender porque é que ele se apresenta à igreja de Laodiceia como o Amém. Amém. Amém vem da origem met, que quer dizer verdade. Nós vamos dizer o Amém no final da oração. E o que vocês estão a dizer quando dizem Amém no final da oração é a confirmar a oração, a subscrever aquilo que foi dito. Ou seja, estão a ouvir uma oração e estão a confirmar aquilo que estão a ouvir. Também querem se unir àquilo que a pessoa que está a orar está a dizer. E, portanto, dizer Amém é como dizer que é verdade. Ok? É uma subscrição. Jesus aparece à última igreja e diz: Isto é, eu sou o Amém.
O amém do final da oração, o amém do final da história, o amém do Deus verdadeiro. É assim que se apresenta o Senhor a esta igreja. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Tive que parar aqui e fazer algumas noções, porque muitas vezes este princípio da criação de Deus é usado por algumas pessoas para dizer que aqui mostra que Cristo foi criado. Porque ele é o princípio da criação, quer dizer que ele foi criado. A palavra do princípio da criação é arché, primazia, origem, agente. E reparem, não seria lógico que João, o mesmo que escreveu, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Não seria lógico que este João, que escreve isto, agora chegava ao Apocalipse e dizia que ele era uma criatura, que era criado? Realmente é preciso entender isto. Ou então, por exemplo, em Miqueias: e tu, Belém Eufrata, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me saíram e governaram Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, o profeta está a falar que Belém Eufrata ia nascer o profeta, este Jesus, e que era desde quando é que ele existia? Desde a eternidade. Portanto, não poderia ser criado, não é? Não há um ser criado aqui. Nós temos dificuldade em entender o que é a eternidade, não é? Para nós é difícil entender. E às vezes os conceitos difíceis, a melhor maneira é com exemplos práticos. Eu lembro-me da definição de uma reta, vale o que vale. Nós aprendemos na escola que a definição de uma reta é um conjunto de pontos que são alinhados, mas que não têm princípio nem fim. É a definição de uma reta. É um exemplo. Portanto, Jesus não teve origem em Belém, dizia o profeta, ele sempre existiu, a sua origem vem da eternidade, vem desde sempre. Portanto, o princípio da criação de Deus, não estamos a falar de um Cristo criado, estamos a falar de um Jesus que é Criador e que está prestes a criar novamente. Este Cristo Criador está a apresentar-se à Igreja como o final e agora ele vai usar novamente, como nós sabemos, o seu poder de Criador para esta terra que vai ser renovada. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem me dera fores frio ou quente. Começamos a entrar agora naquela parte que eu vos disse, a parte dura da mensagem. Parte complicada, mas a parte onde está o centro da mensagem. Digam uma coisa, vocês preferem tomar banho de água fria ou de água morna? Não há água quente. Quem é que prefere, frio ou morna? Depende da altura. Se tivermos calor até pode ser fria, não é? Mesmo aí, não sei, está muito coragem para isso. Quando vão ao mar e a água está fria, vão lá pôr o pé e já não voltam, não é? Muito bem, eu creio que todos nós temos de tomar banho de água morna do que água fria. Se não houver quente, pelo menos morna. Como é que o Senhor diz então que prefere que os laodiceias sejam frios, já que não são quentes, pelo menos que sejam frios, porque mornos os vomita, não é? É estranho, Deus prefere uma pessoa fria ou uma pessoa morna. Nós temos ideia de uma pessoa fria, é aquela pessoa completamente iníqua, que está lá fora, que só faz asneiras, que não se preocupa com Deus. É essa a ideia que nós temos uma pessoa fria. E Deus diz, olha, eu prefiro essas pessoas frias do que as pessoas mornas. Temos algo para entender sobre a mornidão. O que será a mornidão que Deus detesta? Vamos ter que entender esta manhã o que é isto. Vamos avançar mais um versículo que também nos vai ajudar. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Exatamente como a água do aliceia chegava quente, chegava morna, e não sei se vocês gostam de beber água morna. É complicado. Eu sei que faz bem à prisão de vento, logo de manhã um bocadinho com água morna, mas não quero que bebam com muita vontade. Pronto, a água morna dá mais vontade de vomitar do que outra coisa, não é? E portanto o Senhor dá este exemplo da água morna que vocês recebem na vossa cidade, é assim que vocês são, e a vontade de me darem de vomitar quando vos vejo, quando vos sinto. Muito bem. Vamos passar aqui um bocadinho de brainstorming. O que é a mornidão? Eu sei que não estamos na escola de sabedoria, mas vamos embora. O que é a mornidão? É um ninho. É aquele nem sim nem não. Aquele às vezes, e talvez. Mais ideias. Cristão morno. O que é um cristão morno? Não faz nada. Basta ter alguma coisa. Tem que ser um bocadinho quente, não é? Um bocadinho quente, um bocadinho frio. Não faz o essencial. Mais ideias? Está dos dois lados. É aquele que está um pé no mundo e um pé na igreja. É isso? É um mistério, ok?
Um lado e do outro lado. Mais ideias? Um acomodado. Está acomodado ali no banquinho, está aí que é sempre o banco de igreja. O banco fica morno. Não é? Tirei aqui algumas ideias que são estas que vocês dizem também. Um cristão que faz umas coisas certas e outras erradas. As certas fica quente, as erradas fica morno, não é? Não é bom nem mau, é mais ou menos. Ele não faz mal a ninguém, bem também não faz, mas não faz mal a ninguém. Não anda aí a matar ninguém, nem a maltratar, não mata se calhar fisicamente, mas mata com a língua, pronto, por isso é que é um bocadinho meio morno. Está bem com Deus e com o diabo. Ao sábado vem à igreja, vem louvar e parece todo bonito, e durante a semana está com o diabo, não é? Com as coisas que vê, com as coisas que faz, com as coisas onde vai. Portanto, está bem com Deus e com o diabo. E é indiferente sem um verdadeiro interesse. Será isto que nós pensamos que é a Igreja Laodiceia? Ou que é o membro da Igreja Laodiceia? O membro morno. É isto? E já é isto que nós pensamos, não é? É aquele a quem nós apresentamos. Vamos fazer uma atividade da comunidade, próximo sábado. Vamos fazer isto pela nossa comunidade. Acabamos de estudar uma lição da Escola Sabatina que fala sobre a importância da nossa atividade na comunidade. E o que o cristão morno faz é estar a pensar: onde é que eu vou no próximo sábado para não poder ir lá? Qual é a desculpa que eu vou arranjar? Todas as desculpas são válidas, não é? Que eu vou arranjar para não aparecer. Não apetece. Tem outro sítio mais interessante para ir. Este é o cristão de Laodiceia, não é? O cristão morno. Muito bem, deixa-me dizer-vos que levei alguns comentários, alguns dizem isto, mas eu fui mais fundo da questão, é o que faz quando temos tempo para estudar, estudamos, e é mais do que isto. Está certo, mas é mais do que isto. Se fosse só isto, nós todos parece que já sabemos, mas há ainda uma coisa mais funda do que isto que vos tenho a apresentar esta manhã. Usem os vossos neurónios, vamos entrar aqui numa viagem psicológica, uma viagem em que temos que entender o que é ser morno. Deixa-me dizer-vos uma coisa para início de conversa, dizer-vos que Tiago diz: porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, parece que biblicamente essa história de errar uns mandamentos e acertar outros, para Deus é igual a ser breu, a ter errado todos os mandamentos. Essa história de eu faço umas coisinhas bem, eu guardo 9 mandamentos, 9,5, mas o mandamento, aquele não dá. Aquele do... Não sei se podem pegar não vou dar exemplos, mas podem pegar num mandamento mais difícil para vós. Este não dá. E se este não dá, Tiago diz, então és culpado de todos. Ou seja, este versículo parece bem um bocadinho contra aquilo que nós dissemos. Ou seja, morno não pode ser o que acerta algumas vezes e falha outras. Porque para a Bíblia isso não existe. Para a Bíblia, se acertas umas e falhas outras, és culpado de todos. É como se falhasses sempre. Está complicado? Vamos avançar. E se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Lembram-se deste versículo? Este é um versículo muito estudado por nós, em que diz que o amor, no final dos tempos, vai se esfriar. E vai se esfriar porquê? Por causa da iniquidade. Ou seja, a iniquidade, que é o pecado, que é aquilo que desagrada a Deus, parece ter uma influência no esfriar o coração, e temos aqui um elemento que esfria, certo? Portanto, esfriar do amor dá por causa da iniquidade. Temos aqui um elemento que nos vai ajudar a entender porque é que a Igreja da Laodiceia não é quente e torna-se morna. Há aqui um esfriar do amor por causa da iniquidade. Mais um versículo. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ok, podemos entender agora este versículo. Então, só 2 ou 3 versículos para entendermos uma lógica, podia dizer muito mais. O que diz Romanos é que o Espírito Santo é aquele que derrama em nós o amor de Deus. É o Espírito Santo que nos transmite esse amor de Deus. Nós, o que é que diz Jeremias? O nosso coração não vale nada. Só pensamos em asneiras. Só pensamos em disparate. Alguma coisa que venha bom de nós tem que ser Deus a nos colocar e coloca-nos através do Espírito Santo. Então, já temos aqui algumas coisas para construir. O Espírito Santo é o que nos dá o amor de muitos vai esfriar. Quer dizer o quê? Que o amor é dado pelo Espírito Santo, se o amor de muitos vai esfriar, quer dizer que o Espírito Santo está a esfriar. Ou seja, o Espírito Santo não está a entrar naquele coração. E como o Espírito Santo não está a entrar naquele coração, ele está a esfriar. Não há amor. Certo? Vamos avançar. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo. Que Deus deu àqueles que lhe obedecem. A quem é que Deus deu o Espírito Santo? Àqueles que lhe obedecem. Muito bem. Então vamos construir
a ideia que estamos a construir aqui, vamos ter alguns tópicos. Quem não deseja obedecer, não recebe o Espírito Santo. Se não recebe o Espírito Santo, o amor vai esfriar. Se o amor vai esfriar, ele torna-se um morno espiritual. Vamos ter que ir mais longe ainda. Mas percebam, a primeira parte a entender do morno é esta. É um coração que, por causa de não desejar obedecer, por causa de nem sempre obedecer, o Espírito Santo não pode trabalhar. O Senhor não pode trabalhar no seu coração. Porquê? Porque o Espírito Santo é entregue para aqueles que querem obedecer. Não é para aqueles que obedecem, senão isso era um contrassenso. Se Deus só desse o Espírito Santo àqueles que são direitinhos, isso também é uma coisa que não é bíblica. Porque nós não conseguimos fazer nada sem Deus. Para aqueles que querem obedecer, o Senhor olha para o coração e diz: este quer obedecer, este vai receber o Espírito Santo para que realmente possa obedecer. Para aqueles que não desejam obedecer, não vão receber o Espírito Santo. Se não vão receber o Espírito Santo, o seu amor vai esfriar. Porque é o Espírito Santo que coloca o amor no nosso coração. É o Espírito Santo que vai nos aquecer. Se o amor vai esfriar, vão entrar em iluminação espiritual. Já temos aqui algum conceito, mas precisamos de algumas parábolas para entender melhor isto. Já lá vamos a seguir. Então, frio, temos aquele que é claramente iníquo. Aquele que só faz disparates. Certo? Aquele que não se preocupa com Deus. Quente, por contraposição, é aquele que obedece a Deus. Aquele em que o Espírito Santo pode trabalhar, o seu coração está quente. O morno não é uma mistura de quente e frio, não é bíblico, já vimos isto. O que é o morno? Vou dizer-vos primeiro e explico-vos depois. O morno é alguém que aparenta ser quente, mas o interior é frio. É alguém que no exterior faz coisas de quente, mas o seu interior é frio. É diferente. É diferente ter um interior morno ou ter um interior frio com um exterior quente ou com aparência de quente. Querem ver qual é a diferença? Ele faz as obras de quem é justo, o quente, mas o seu interior é frio, são obras de justiça própria. Faz as obras por si próprio. Vou dar-vos agora um exemplo, que é o maior exemplo para a igreja de Laodiceia, que é esta. A parábola do fariseu e do publicano, e vamos estudá-la devagarinho para entendermos bem. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus estava no meio do povo, com os fariseus, e ele agora vai contar uma parábola. E vai contar uma parábola a quem? Àqueles que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Será que a Laodiceia tinha estas características? Aqueles membros da igreja de Laodiceia, será que também eram assim? Orgulhosos, que não precisavam dos outros? Confiavam só em si mesmos? Vamos continuar a ler. 2 homens subiram ao templo para orar. 2 homens. 2 homens vieram para orar com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, vinham para orar a Deus. Um fariseu e o outro publicano. Fazerem aqui uma paragemzinha. O fariseu era aquele conceituado na igreja, entre os judeus, em que era o pastor da igreja. O fariseu era aquele que sabia tudo. Aquele a quem se podia perguntar perguntas, aquele que se respeitava. E depois tinha o publicano. O publicano era o odiado pelos judeus. Porquê? O publicano, os judeus viviam sob o regime romano, e o publicano trabalhava para Roma. Ou seja, era o que vinha cobrar os impostos para entregar a Roma. Portanto, os judeus não podiam com os publicanos. Se os pudessem, matavam todos. Porque os publicanos eram da sua própria sangue, da sua própria etnia, e o que eles faziam era cobrar os impostos para o povo romano que os oprimia. Portanto, não eram alguém que fosse muito desejado. E o Senhor Jesus apresentou exatamente estas duas personagens contrastantes que chocam com o povo de Israel. O fariseu e o outro publicano. Então, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Este texto é lacónico, é um texto um bocadinho engraçado. Porque reparem, o fariseu estava em pé, orava consigo desta maneira. Há outras versões em que diz que de si para si. Ou seja, o fariseu estava a orar e a sua oração dava uma volta e voltava para ele outra vez. Estava a orar consigo. Não ia ao céu. A oração entrava e voltava a sair. Ou melhor, a oração saía e voltava a entrar para ele. E ele orava desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele estava a olhar tudo lá e olhava assim no cantinho do olho publicano que ali estava, estavam os dois para orar, e ele diz: não sou como este que está. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos a Deus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O bater no peito tem um significado importante para os judeus. É uma manifestação exterior de uma grande tristeza interior. Ele batia no peito.
Portanto, o publicano orava desta maneira, o fariseu orava da outra. E o Senhor responde: digo-vos que este desceu justificado por sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Temos então o fariseu. E o que é que o fariseu diz? O fariseu guardava a lei. A obra exterior do fariseu não era guardar a lei. Ele vai lá dar os seus louvores todos, não é? Eu dou o dízimo, eu julgo, eu não sou como este que rouba. Portanto, eu guardo a lei toda. O publicano, que à partida não teria nada disso, seria um desprezado, que até roubava mais impostos para além daqueles que devia entregar, o Senhor diz que ele seja justificado e o fariseu não seja justificado. Ou seja, o publicano vai justificado para casa. E justificado quer dizer que de injusto passou a justo. Foi justificado. É salvo, ganhou a salvação. O fariseu que foi lá apresentar todos os seus méritos, todas as suas obras, todas o seu cumprir da lei, não sai justificado. O fariseu tinha obras como se fosse quente, mas era frio. Deus vomita este tipo de pessoas. Estão a entender o que é ser morto em Laodiceia? O fariseu é um bom tipo deste tipo de pessoas. Mais outro exemplo. Em Isaías 65, 5, o Senhor apresenta ao povo de Israel, apresenta uma imagem negra do povo de Israel. Diz que eles estavam a comer carne de porco, tinham carne imunda nos seus pratos. Dizia que eles andavam entre as sepulturas nos cultos à noite, ou seja, faziam aquilo do dia 1 de novembro, né? Vêm fazer os cultos aos mortos. Portanto, o povo, Deus apresenta várias coisas erradas que o povo estava a fazer, abominações, e há uma parte que ele diz, que dizem, fique onde estás, no final desta historiazinha, Deus diz, fique onde estás, e não te achegues a mim porque sou mais santo do que tu. É o que diz o israelita. Fica aí onde estás, não te achegues a mim porque sou mais santo do que tu. E o Senhor diz, estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Então, já uma vez tiveram uma das atividades de repente, quando estão na fogueira, lá à volta da fogueira, o vento muda e o fumo vem para a nossa cara. É o nariz, é os olhos, não se consegue estar, não é? Pois o Senhor diz que este tipo de pessoas, este tipo de fariseus, são um fogo que arde todo dia no nariz, na cara. Portanto, o Senhor incomoda-se verdadeiramente com isto. Mais um exemplo. Lembram-se da figueira? Porquê que a figueira foi amaldiçoada? Não tinha frutos. Temos que ir mais longe ainda. Ela não foi amaldiçoada por não ter frutos. O problema é que Jesus chegou lá, ela tinha cara que dava frutos. E chegou lá e não dava. E isso é que fez o Senhor amaldiçoar. Era uma figueira que tinha aspecto de quente, mas não dava frutos, era fria. E isto o fez amaldiçoar. Talvez se a figueira não tivesse cara de ter frutos, se fosse uma figueira raquítica, que não tinha cara de frutos, cada vez que passava por ela, não dizia nada. Estou a imaginar a parábola. Agora, uma figueira que tinha cara de frutos e não dava frutos, foi amaldiçoada pelo Senhor. Estão a entender o que é a moridão? Estamos a chegar à conclusão, então, que moridão não é viver um pé lá e um pé cá. É viver com a aparência cá fora, mas dentro é vazio. É chegar aqui e preparar um culto todo bonito, com prédio, com ser muito eloquente na palavra, mas ser tudo da boca para fora. Ser tudo do exterior. E o interior não tem nada a ver com isto. É ser muito orgulhoso porque, eu cá guardo o dia de guarda, o sábado, guardo o dia certo, os outros desgraçados estão todos a guardar o dia errado, não é? E chegamos como o fariseu, eu cá guardo o dia certo, os outros guardam o dia errado. Mas como é que nós estamos a guardar o dia de sábado? Como é que tem sido o nosso guardar o dia de sábado? Será que esta mensagem se aplica a nós? Vocês não precisam responder, porque Jesus diz que se aplica a nós. Porque Jesus diz que esta mensagem é para nós. Não sou eu que digo. E vocês também não... Vocês não estão naquela, será que não aplica, será que não se aplica? Tem aqui... Era ali a seguir. Será que se aplica, será que não se aplica? Ainda não perceberam o que é que estamos a falar. Ainda não perceberam qual é o tempo em que estamos. Eu tenho que ver que parte da minha vida é que eu tenho que mudar. Que parte da minha vida é que isto se aplica e do que é que eu tenho que mudar. Porque o Senhor sabe muito bem. Deus não se engana. Deus não se engana com o meu exterior. Deus sabe bem o que vai no meu interior. Ele não se engana com o exterior. E Ele vomita, e Ele fica nauseado, fica incomodado por ver um exterior com obras bonitas, sabendo que o interior é zero. E reparem o que é que o Senhor diz a seguir. Tenho que ir aqui ainda.
Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não parece um fariseu? Parece um fariseu orar. Obrigado, porque eu faço isto, porque eu sou melhor que isto, porque eu faço aquilo. Parece um fariseu orar. Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, e cego e nu. Já viram quantos adjetivos o Senhor usa para explicar os membros da Odisseia? Jesus está mesmo incomodado com estes membros da Odisseia. Dá-lhes 4 adjetivos e nenhum deles é bom. Qualquer um deles é terrível. E ainda não houve nenhum elogio. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O quente é elogiado. Sabem porque é que o frio é elogiado? Porque aquele que é frio, o Senhor ainda pode trabalhar. Aquele que está lá fora, aquele que faz as coisas erradas, ainda pode ser trabalhado porque não conhece a verdade e por isso é frio. E Deus pode trabalhar. Quando ele conhecer a verdade, ele pode mudar. Agora, aquele que é morno, ele está completamente perdido. Porque ele conhece a verdade, mas a verdade não lhe faz efeito. Este sim está perdido. O Senhor prefere o frio porque pode trabalhar nele, do que o morno, que tem uma aparência de piedade, uma aparência de boas obras, mas o interior não vale nada. Esse Deus não pode trabalhar. Tem obras, mas de justiça própria. É as obras. Estado de Laodiceia será o nosso estado? Eu faço esta pergunta e respondo com esta imagem. Sabe o que quer dizer, não é? O meu irmão é que é assim. A minha igreja é que é assim. Portanto, todos apontamos para o lado, mas não nos chegamos a nós próprios. Será que esta mensagem serve para mim? Será que esta mensagem me toca? Já percebem porque é que eu tive dificuldade em preparar o culto desta manhã? E não o queria apresentar. Porque, em primeiro lugar, eu tive que olhar para mim. Eu tive que ver exatamente este membro de Laodiceia que eu sou. Este membro também, frio por dentro, com obras de quente. Isto como? Os conselhos de Deus. Já temos o diagnóstico, o Senhor já apresentou, o Senhor já nos tocou no coração e agora vai dizer o que é que nós precisamos. Prestem atenção então, o que é que precisamos para melhorar a nossa condição. Aconselho-te de mim, compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Ouro provado no fogo. Os conselhos que Deus vai dar, vocês não vão encontrar nas farmácias. Não vão conseguir comprar estas coisas que o Senhor pede para nós adquirirmos, não vão encontrar na farmácia, não vão encontrar nos amigos, não vão encontrar na própria igreja, não vão encontrar ali disponível à venda, não vai ter ali na montra para vocês comprarem, é algo que vocês vão ter que ir comprar diretamente a quem vende. É Jesus. E Ele não vende, como nós sabemos, não é? Ele dá. Muito bem, ouro. Sabem como é que é a purificação do ouro? O ouro, para ser purificado, tem que ir ao forno a cerca de 1366 graus. É um forno que tem que aquecer a esta temperatura para conseguir purificar o ouro. O ouro derrete, fica uma papa e as impurezas vêm à tona, outras são queimadas, com 1366 graus aquilo é tudo queimado, e fica só exatamente o ouro, só a parte valiosa. Portanto, é um processo de expurga de impurezas. É assim que o ouro. E quando o Senhor diz que deves comprar ouro provado no fogo, é exatamente porque o meu coração vai precisar de passar pelo processo do fogo. Vai ter que arder, porque há muita coisa em mim que tem que arder, muitas impurezas têm que ser expurgadas. Há um homem que teve a coragem de dizer isto. Porém ele sabe o meu caminho, provando ele, sairei como ouro. Jó. Jó diz que apresenta que se for provado como ouro, ele vai sair impuro. Tomara nós poder dizer a mesma coisa, não é? É preciso esta purificação do ouro na nossa vida, para que possa queimar aqui. Queimar o orgulho, queimar o meu exterior de boas obras, para que realmente o meu interior possa coincidir com aquilo que o Senhor quer. Lembram-se quando João Batista apresentou Jesus, ele diz: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, eu batizo só com a água, mas aquele que está ali, Jesus Cristo, ele vai-vos batizar com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de fogo. Precisamos de comprar ouro provado no fogo. O que é o fogo aqui? O batismo do Espírito Santo é o batismo de fogo para os que fazem a vontade de Deus. Já vimos disso. Aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que querem seguir a Deus, a esses, Deus recebe o Espírito Santo. Esses, Deus trabalha e entrega-lhes o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que é o batismo de fogo nas nossas vidas. É esse Espírito Santo que vai expurgar. Nós não vamos conseguir fazer isto sozinhos. Ao tentar fazer isto sozinhos, vamos ser apenas fariseus, a dizer que fazemos coisas muito bonitas, mas o nosso interior não presta. Este batismo do Espírito Santo, este batismo de fogo, é entregue então àqueles que querem fazer a sua vontade. É este Espírito Santo que vai
expurgar aquilo que está mal no nosso coração. Retirar as impurezas do nosso coração. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova da nossa fé, mais preciosa do que o ouro, provado. É isto que o Senhor sugere. Meu querido membro da Igreja de Laodiceia, tu precisas de ouro provado pelo fogo. Tu precisas do Espírito Santo. O Espírito Santo só recebes quando tu quiseres obedecer. Quando tu quiseres obedecer por dentro e não por fora, então tu vais receber o Espírito Santo e aí vais aquecer. Aí vais tornar pequeno. Mas eu já sei tudo, não sabes nada. Mas eu sou rico, és pobre. Mas eu vejo tudo, tu és cego. Orgulho. Roupas brancas para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. As roupas brancas nós já sabemos o que é. Reparem o versículo de Isaías, é forte. Nós às vezes também não entendemos bem, vou chocar-vos esta manhã. Mas todos nós somos o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Sabem qual é a tradução correta para trapo de imundícia? É os trapos que usavam para a menstruação das senhoras. Não havia pensos higiênicos. É isso que é um trapo de imundícia. Choca, não choca? É isso que o Senhor considera que é a nossa justiça própria, que é o nosso exterior. Vestes brancas são a justiça de Cristo. Não vale a pena procurar por ti próprio, tu não vais encontrar. Tu precisas de mim. Tu precisas que eu transforme a tua vida. É o que diz a mensagem a Laodiceia. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Reparem, talvez este devia ser o primeiro conselho, não é? Primeiro tens de limpar os olhos, tirar as escamas, porque tu achas que és rico, achas que tens tudo e afinal estás nu, nem sequer vestido estás, não é? Colírio para os olhos. Não vê a sua miséria, não vê que está despido. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Este aplica-se ao fariseu. Eu sou extraordinário, eu sou ótimo. E veja o que é que diz mesmo. Eu sou rico, nada me falta. Não é? Eu achei este slide importante e trouxe para vocês. Enquanto nós continuarmos agarrados ao orgulho, não vamos conseguir agarrar a mão de Deus lá em cima. E o mundo vai acabar e nós vamos cair. Precisamos largar o orgulho. Precisamos agarrar a mão de Deus. O orgulho de que eu cá faço coisas bonitas e eu não preciso. E depois o orgulho tem outro problema, que é quando eu acho que faço coisas bonitas, eu acho sempre que faço melhor que os outros. Eu acho sempre que os outros não merecem o meu tempo. Eu acho sempre que os outros, coitados, são uns pobres coitados. Eu é que sou bom. Como fariseu. Os outros são todos publicanos. Enquanto não abrimos mão, não vamos conseguir subir. Deixa-me dar-vos um exemplo. Este homem chama-se Daniel, vocês conhecem, e ele tem um texto que diz assim: pecámos e cometemos iniquidade, procedemos intimamente e fomos rebeldes, apartámos-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças, não demos ouvidos aos teus servos e profetas. Deixa-me fazer-vos uma pergunta. Qual foi o pecado de Daniel? Conhecem? Qual foi o pecado de Daniel? Com certeza Daniel pecou, porque ele era homem nesta terra, pecou como qualquer homem. Mas se vocês forem à Bíblia, não vão encontrar nenhum pecado. Não há nenhum digno ali de registro, como encontramos em Davi, por exemplo, que é um grande pecado. Em Daniel não vamos encontrar pecado. O que é que ele diz? Eu sou bom, e os outros são uma desgraça. Viram como é que ele orou a Deus? Ele sentiu-se pecador como todos os outros. Ele assemelhou-se aos outros, e nós muitas vezes dizemos, a igreja é uma desgraça. Eles são uma desgraça, eu sou o único bom lá dentro. Eu sou o único que sei fazer as coisas, sou o único certinho, sou o único digno de lá estar. Daniel diz, e deixa-me dizer-vos, e aqui a conclusão é, quanto mais perto, mais pequeno nós nos sentimos. Quanto mais longe, maior e mais cego nós nos sentimos. Este é um problema de Laodiceia. Ele está longe de Deus. Ele faz coisas como se fosse grande. Ele está longe de Deus e por isso está sempre importante, está sempre grande. O exemplo de Daniel é, quanto mais perto, mais pequeno eu me vou sentir. E não me vou sentir diminuído. Não é esse tipo de Deus não nos quer baixar o nosso trabalho, não nos quer terminar com o nosso trabalho acima, não quer nos fazer sentir desgraçados, não. Ele quer é que nós vejamos que precisamos dele. E ele então pode nos transformar. Ninguém vai a Deus e se sente pior. Ninguém vai a Deus e é rejeitado. Ninguém vai a Deus de coração e não sai de lá mais fortalecido. Porque é o Senhor, o nosso Criador, Ele sabe o que é que nós precisamos. Mas nós estamos continuamente a fugir deste Criador. E fugimos às vezes com coisas exteriores, como se estivéssemos bem quentinhos. Os verdadeiros servos de Deus nunca se sentem superiores. Sentem-se superiores, meus irmãos, aos outros. Sentem-se superiores ao vosso irmão do lado. Então, se calhar, o problema não está no outro, está em mim. Eis que estou à porta e bato.
Não sei se estou no sítio certo. Não, ainda aqui. Versículo 19, um versículo que temos que entender também. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sei, pois, louco e arrependo. Eu repreendo e castigo. Eu peço desculpa da mensagem ter assim, não Deus que eu digo. Eu repreendo e castigo. Deus castiga. Às vezes nós temos dificuldade em entender isto. Mas Deus castiga-nos. Deixa-me dar-vos um exemplo. Vão ao médico e foi descoberta uma gangrena na vossa perna e o médico vai dizer assim: olha, vamos ter que cortar esta perna. Não há salvação possível. E agora faço a pergunta. Este médico está a agir com barbaridade, com impiedade, ou está a ser misericordioso? Porque se não cortar a perna, o resto vai morrer. Não é? Mas nós dizemos, que horror, cortar a perna ao homem, mas só é a queixa. Não é? Nós conseguimos ver o ato de misericórdia deste médico que faz a amputação. Como é que não conseguimos ver o ato de misericórdia de Deus quando muitas vezes sofremos o castigo de Deus e a repreensão de Deus? E reparem, Deus diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Porquê é que Deus castiga? Porque ama, porque quer salvar, porque quer terminar com essa aparência de fariseu. Se for preciso, eu repreendo e castigo. Nós não fazemos o mesmo aos nossos filhos. Nós com os nossos filhos muitas vezes também temos que repreender mais duramente se ele não entendeu bem. Para quê? Porque o amamos, para a sua salvação, para que ele possa não errar, não é? Nós repreendemos muitas vezes, nos repreendemos de forma mais dura. Deus não é o autor do mal, o castigo é para a nossa salvação interna. Será que nós vemos o amor de Deus nas repreensões e nos castigos? Quando temos os castigos, nós dizemos: Deus, porquê? Porquê eu? Porquê é que isto aconteceu? Eu até venho à igreja, eu até guardo o sábado, eu até dou o dízimo, eu até pareço bonitinho, não é? Será que conseguimos ver as repreensões e os castigos de Deus na nossa vida? São para a nossa salvação. E continuamos nos conselhos de Deus. Eis que estou à porta e bato. Estamos perto de terminar. Eis que estou à porta e bato. Já vos disse que esta é uma boa notícia, certo? Eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta, é uma boa notícia, está perto de nós. Mas também há uma má notícia aqui. Sabem qual é? É que Jesus ainda está do lado de fora. Ele está à porta, ele ainda não entrou. Ele continua a bater. A solução para a Laodiceia está à porta. Está lá a bater à porta. À porta do coração. O Senhor está lá a bater. Porta que só nós podemos abrir. Lembram-se da igreja anterior, a igreja de Filadélfia, dizia assim: é uma porta que só Deus pode abrir e quando Ele abre ninguém fecha e quando Ele fecha ninguém abre. Lembram-se disso que estudamos no último sábado? Estamos a falar da porta, da salvação, da porta do santuário do céu, em que o Senhor abriu uma nova porta quando passou para o lugar santíssimo. Mas agora temos uma porta diferente. É uma porta que nem Deus pode abrir. Esta porta é individual. Só eu posso abrir a porta àquele que está a bater à porta do meu coração. Só eu posso fazer. A boa notícia é esta à porta. A má notícia é que ainda está do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Meus queridos, a mensagem é dura, mas o Senhor já apresentou a solução. Já viram a solução ou ainda estou a pensar na dureza da mensagem? Já viram o que é que o Senhor propõe ou ainda estou a pensar que esta mensagem é dura demais e que não me serve? O Senhor diz: se abrires a porta eu vou entrar e vou cear contigo. Vou-te transformar. Vamos mudar o teu coração. O teu coração vai ter uma nova direção. Sob nova direção. Sob nova administração. Como aquelas lojas que às vezes nós vemos que são compradas e aparece lá sob nova administração. Jesus também diz que quer uma nova administração para o nosso coração. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Muitas vezes nós vimos as várias mensagens das várias igrejas em que tinha esta mensagem. Ao que vencer, eu vou dar isto, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Meus queridos, esta mensagem é para nós. Ao que vencer, eu dar-lhe que se assente no meu trono comigo. Reparem, na igreja também vai haver vencedores da igreja da Laodiceia. Vai. Esta igreja, este tempo, esta mensagem é uma desgraça. É verdade. Mas vai haver vencedores. Deus diz ao que vencer. E pode haver vencedores. Quem são os vencedores? São aqueles que não vão fazer desta carta desculpa para o seu comportamento. Ou seja, eu estou assim, mas são todos assim lá na igreja. Eu estou morno, mas são todos mornos lá. Eu até sempre melhor que todos. Eu não faço isto e todos fazem. Aqueles que vão dar esta carta como desculpa do seu próprio comportamento, a esses vão ser vencedores da igreja da Laodiceia. Aos que reconhecerem a sua verdadeira condição e abrirem a porta. O Senhor está à porta a bater.
A mensagem é dura, mas é dura porquê? Porque é necessária. Porque o Senhor entende que se não for com dureza, vocês não vão ouvir a mensagem. Por isso Ele escreveu, não fui eu que escrevi. Foi Jesus que escreveu desta maneira, porque Ele sabe que eu preciso da mensagem desta maneira, para que o meu coração se abra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já voltamos aqui. Vamos então ao nosso testezinho, no final da mensagem. Significado de Laodiceia. Povo que julga, povo do juízo, povo julgado. Cronologia, desde quando? Até 2006, até a segunda vida. 2006 pode ser hoje, isso é verdade. Mas gasto. 1854 até à segunda vinda. Ok? Como é que ele se apresenta à igreja? Eu sou o Amém. Testemunha fiel e verdadeira. É assim que ele se apresenta em Apocalipse 3,14. Elogio. Qual é o elogio à igreja? Nenhum. Não há elogio desta manhã, meus irmãos. Só há mensagem de repreensão. Qual é a mensagem de repreensão? Vou-te vomitar. Arrepende, é o conselho. Estou à porta, também é a promessa. E a repreensão, és morno. Nem és frio, nem és quente. És um desgraçado, és um miserável, és um pobre, és um cego e és um nu. Esta é a repreensão. Pouquinhas coisas, não é? Mas também tem um conselho. Não fiquemos pelo desespero de como somos, mas fiquemos pela promessa, pela esperança do que podemos vir a ser, se abrirmos a porta. O conselho é... desculpem. Fala, bem. Ouro levado no fogo, vestidos, e o que é que falta? E o colírio. Ouro provado no fogo, vestes brancas, colírio para que vejas, sede luz e arrepende-te. Qual é a promessa? Sentar no trono. Se assente comigo no meu trono. Meus queridos, chegamos ao final das 7 igrejas. Temos aqui o resumo. Podem encontrar no blog. Encontram lá também este resumo que aqui está, que nós viemos a fazer ao longo das várias sessões. Vai lá estar. Dizer-vos ainda que 15% chegamos a 17%. Baby steps. Vamos devagarinho. Esta é a mensagem mais importante do Apocalipse, é estes primeiros versículos, estes primeiros capítulos. Vocês vão ver que o resto do livro do Apocalipse, que vamos continuar a estudar, vai assentar em todas as igrejas, vai assentar em todos aqueles períodos. Esta é a coluna dorsal do estudo do Apocalipse. A partir de agora é só explorar detalhes de cada uma das igrejas, explorar coisas mais em pormenor. Os hebreus têm esta forma de escrever. Contam primeiro o geral e depois vão a coisas específicas. Acontece com o relato da criação, por exemplo. Meus queridos, vou voltar lá atrás para dar-vos uma última ilustração que diz que eu gosto de mudar. Esta ilustração e achei interessante que se aplicava bem. Imaginem que vocês estão nos Jogos Olímpicos e vocês estão todos contentes no pódio, à espera de receber a vossa medalha. Ouro, pode ser ouro? Querem ouro, não é? Espero que eu peço tudo. Quero ouro. Receber a medalha de ouro, estão lá no pódio, no primeiro lugar, para receber a medalha de ouro. Tem lá a chama olímpica, toda a gente radiada, e entra o homem das medalhas. Ele vai trazer as medalhas. Entrar as medalhas, e chega lá, e olha para o Patrício. O que é que está a fazer aí? Está a receber a medalha? Você nem correu. O que é que deu uma medalha e não correu? Correr é cansativo. Correr é chato. Eu nem estou treinado. Eu tenho uns quilinhos a mais. Eu não estou treinado para correr. Não dá, mas eu gosto é de medalha. Não me dá uma medalha? É chato. Espera a ilustração, não é? Nós vivemos a nossa vida assim. Nossa vida cristã. Eu gosto é da medalha. Correr? Não. Fazer o que eu espero? Não. Eu gosto é da medalha. Vem buscar, senhor. Segunda vinda. Aqui sou eu. O que é que diz o apóstolo Paulo? Correi de tal maneira que o alcanceis e de todo aquele que luta de tudo que abstém. Querem receber a medalha? Então está na altura de começar a correr. E atenção, se querem que como deve ser, de tudo que abstém, para que sejam um corpo treinado. Meus queridos, na segunda vida várias muitos dizem que só gostam de medalhas. Mas sabe o que acontece? Só os que se habituarem à luz de Cristo vão suportar o brilho da medalha. Só aqueles que começam-se a habituar desde já ao brilho de Cristo nas suas vidas, quando vier a segunda vinda, vão suportar esse brilho.
Quem gosta só de nada e ainda não começou a comer, ainda continua frio por dentro, mesmo que seja quente por fora, não vai gostar. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos ajuda a entender a importância da sua mensagem, a mensagem que é para nós, para a nossa igreja, para nós individualmente, para o nosso tempo. Foi Deus que assim determinou. Estamos a abrir os nossos olhos, deixar que o colírio nos mostre exatamente como somos e aprendamos de Deus o que Ele quer para as nossas vidas. Boa tarde. Senhor, nosso maravilhoso Deus, estamos maravilhados, Pai, com a carta que Tu enviaste para nós, Senhor. Maravilhados porque recebemos nela um Deus que conhece tudo, um Deus que entende tudo, um Deus que conhece o nosso interior e um Deus que nos envia uma mensagem dura, mas que é verdadeira, Senhor. Possamos olhar para o nosso coração, não para o coração que está ao nosso lado, não para o coração da igreja, mas para o nosso coração. Possamos olhar para ele, Senhor, e ver como esta mensagem se aplica. E obrigado, Deus, porque Tu dás os conselhos e porque Tu estás disponível para reverter a situação. Senhor, não sabemos quanto mais vezes vamos ouvir esta mensagem, quanto mais vezes vamos ter a oportunidade para nos entregarmos. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa encontrar terreno no nosso coração para começar a trabalhar em nós, Senhor. Possamos nós dar o primeiro passo, mostrando, Senhor, que estamos disponíveis, que queremos obedecer à Tua palavra, Senhor, obedecer à Tua voz, para que o Espírito Santo comece a trabalhar no nosso coração e possamos ser provados e o fogo possa libertar aquilo que há para libertar na nossa vida, Senhor. Obrigado porque, apesar de não haver nenhum elogio, Senhor, nesta carta, apesar de não haver nada de bom a nós, porque na verdade nós só temos obras de justiça própria para apresentar, apesar de não haver nada bom aqui, Senhor, Tu nos dás conselhos e Tu nos dás promessas e Tu dizes é possível. Embora pareça que não, é possível, se verdadeiramente Tu te entregares a mim. Senhor nosso Deus, que esta mensagem não esteja em vão para cada um de nós. Que esta mensagem possa ser levada na nossa mente e possa haver uma atuação prática na nossa vida. Pedimos não que sejamos dignos, mas em nome de Jesus.